Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Vem acompanhar mais um dia na minha doce, maravilhosa rotina. Quase que eu ia esquecendo, gente, que eu tenho que me transformar na Dona Florinda para o cuidamento das coisas aqui de casa. Não fico mais sem esse avental, minha gente. Eu tenho que colocar ele toda vez que eu vou fazer as coisas. Então, vocês estão prontas, crianças? Eu não ouvi direito. Então, bora lá, né, minha gente, colocar essa casa em ordem. E já vai me falando aí o que vocês acharam dessa chamada de vídeo. Vocês gostaram ou não gostaram? Nossa, Gabriela, que infantil. Ah, endoida sozinha aí, tá, minha irmã? Comecei aqui pela louça, que é a parte mais importante da casa, né, minha gente? Que tem que estar sempre limpa aqui, porque a primeira impressão sempre fica aqui na louça. Nossa, a louça dela tá podre. Tipo, não sei o que. Tipo assim, a pessoa bate o olho aqui, já vai olhando, faz... Meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Aí quando tá a pia super limpinha, parece que a casa toda tá arrumada, né? É o que eu sempre digo. E graças a Deus temos água agora. Então, queridos e queridas, como eu já tinha lavado bastante louça ontem, não tinha tanto assim hoje, graças a Deus. Só tinha mais mesmo essas daí, que é da janta, e também os baldes de leite, né, que sempre acaba sujando aqui bastante, né, que eu antes tiro leite de manhã e também à tarde. Aí acaba sujando bastante coisa assim que mexe com leite, minha gente, as vasilhas de leite, os baldes, essas coisas tudo, né. E é isso, minha gente. Aí aqui não tinha tanto assim, graças a Deus. Tava tudo mais ou menos limpo e organizado. Então hoje vai ser mais ou menos só pra poder estar colocando a casa em ordem mesmo, pra não acumular tanta bagunça. E eu também vou estar lavando algumas roupas, né, pra não acumular também. E aqui essa fazenda, menina, é imprevisível as coisas acontecerem assim de uma hora pra outra. Então eu tô tentando me organizar pra deixar as coisas mais ou menos organizadas, né, pra mim não ter aquele baso, falta de energia ou acontecer algum outro imprevisto, porque depois disso, minha filha, é um ano, entendeu? Pra poder ser resolvida a situação aqui na fazenda pra nós, como vocês viram aí. Então já fui lavando aqui logo tudo, já coloquei um bocado de roupa dentro do tanquinho pra tá batendo lá, pra poder eu ir lavando aqui. Enquanto tá lavando a roupa lá, depois eu só vou enxaguar e estender. Eu não sei se eu ia aguentar mais um mês naquela situação que a gente tava vivendo aqui, pegando água da barragem, né, minha gente? Assim, tipo, ficar mais um mês esperando até eu ir pra minha casa, eu não sei se eu iria aguentar. Mas agora, né, a rotina vai ficar um pouco mais leve, como eu falei pra vocês, que agora tá tendo água aí, né, que é a água do poço, graças a Deus. Então, dá pra mim aguentar firme até o mês de dezembro pra me poder ir pra minha casa. E, gente, não para de falar nisso, né, o tempo todo falando que isso, misericórdia, Senhor, sabe assim? É a ansiedade que é demais, né, queridos e queridas. Lavamento de louça é o que vocês mais vai ver nos meus vídeos, né? Porque, tipo assim, dona de casa, minha filha, o que ela mais faz na vida parece que é lavar louça, entendeu? Eu nunca vi desse jeito. Parece que a gente passa 80% do tempo da gente na frente de uma pia lavando louça. Misericórdia. É louça demais, menina, pra poder estar lavando, meio mundo de panela, meio mundo de tranheira, né? Ainda mais a dona de casa que faz as coisas tudo assim, né? Dentro de casa, que faz os trem, que faz lanche, que faz os trem tudo. Acumula demais da conta e a gente tá sempre na pia lavando, né, menina? Vou lavando aqui, menina, eu já vou pegando e colocando naquela parte de cima. E depois eu simplesmente pego e guardo, porque eu não seco louça não, menina. Deixa aí secando naturalmente, depois eu vou e guardo depois de um tempo. E é isso, agora eu fui lavar essa panela aqui, ela tava meio cheia de carvão, porque eu cozinhei na lenha esses dias, como vocês viram. Então, esfreguei bastante ela e dei um brilho maravilhoso nessa panela. Agora eu vim aqui pra poder estar lavando as colheres. E pra mim essa daqui é a parte mais chata do lavamento de louça, porque as colheres ficam tudo aí por último, né? Isso é uma questão de costume realmente, porque tem pessoas que separam tudo das louças, não tenho essas paciências, tá entendendo? De separar tudo, então as colheres acabam ficando aí, depois quando eu for lavar, elas tá tudo encebada, cheia de gordura, né? Tenho que mudar isso, de tirar as colheres, colocar numa bacia, vem esse homem todo romântico aqui pro meu lado, e colocar numa bacia, colocar detergente, né? Pra elas poderem amolecer, tirar toda a gordura, mas hoje eu não fiz isso. Quem sabe outro dia. Agora eu vim aqui lavando a pia, né? Porque eu já peguei esse costume de lavar assim, ó, a pia assim direitinho, jogar as colheres lá dentro e ir enxaguando, colocando dentro de um negócio aí esqueci o nome desse trem, pra poder coisar, minha gente. E é isso, finalizei o limpamento aqui, lavamento de louça, graças a Deus. E eu lavo a cuba, a pia, né, minha gente, tudo direitinho, pra deixar tudo clean, porque pra mim tem que lavar a pia. Se não lavar, menina, lavar a louça e deixar a pia aí toda mal acabada velha é a mesma coisa de não ter lavado louça nenhuma. Alguns homens têm esse costume, né, queridos e queridas. O Anderson me faz isso às vezes. E aí, pra mim é a mesma coisa de não ter lavado a louça. Deixar a pia aí coisada. Enfim, passei aqui pro fogão, vou borrifando o Veja, que não é Veja, que na verdade é o álcool que está na embalagem do Veja, entendeu? Aí é isso, é maravilhoso, bom demais da conta. O azulinho também é tudo clean, tudo maravilhoso, eu gosto bastante. Então assim, dá um brilho maravilhoso no fogão. Fui limpando aqui, lavando pra poder tá cozinhando um feijão. E, de novo, menina, porque eu cozinhei pouquinho feijão, minha gente, ainda tem um pouquinho, né? Só que eu vou cozinhar mais, né? Porque ao longo da semana a gente tem que comer feijão. Limpei tudo, hoje ainda não é dia de lavar as chamas do fogão. Talvez daqui a um ano eu lave, porque o lavamento das chamas é anualmente, entendeu, minha filha? Eu não lavo essa chama aí quando eu limpo o fogão toda vez, não. Não tenho paciência, enfim, é isso. E elas estão limpinhas, né? Ficou desse jeito. A pia, o fogão, tudo clean, tudo maravilhoso, minha gente. Agora, depois da louça toda limpinha, eu já venho aqui pra poder estar cozinhando o feijão. Eu coloco assim a panela e agora eu tô fazendo o feijão temperado já, porque eu acho mais fácil desse jeito. E aí eu pego agora e venho colocando aqui o óleo já
E também coloco os outros temperinhos, né, minha gente? Que aqui agora só tá tendo alho, sal e açafrão, tá entendendo? Esses meus temperos, gente, a rainha dos temperos só tem isso. Açafrão, alho e sal, mas tudo bem, né? Tá bom demais. Aí também, né, porque já tá bem próximo do dia que a gente fez as compras, que foi no dia 26, se eu não me engano, ou foi dia... Eu acho que foi no dia 26, não tô lembrada. Aí, então, menina, as coisas já tá nas últimas, né? Já fez um mês que a gente fez as compras. Então, as coisas vai acabando tudo, né? E aí tem que fazer uma outra compra. Já coloquei os temperos, joguei o feijão que eu lavei bem direitinho. Não deixei de molho o feijão, minha gente, porque não deu tempo. Então, eu simplesmente lavei ele, joguei na panela. Coloquei pressão, essa panela não tá muito boa, a pressão dela. Eu morro de medo de panela de pressão, como eu já falei pra vocês. Então, eu deixo o fogo assim, mais ou menos assim, não tão alto, porque eu não tô confiando naquele pino lá, pra poder até eu tocar o pino. E é isso, menina. Eu vim aqui agora tirando essas roupas que já tava tudo secas do Ricardo. Sim, tem 3 décadas que elas estão aí. Já chega a estar dura, seca, menina. Tirando pra poder acontecer o dobramento, minha filha. Fui pegando tudo aqui e colocando ali em cima do freezer pra me poder agora dobrar em cima da mesa. E dica de vocês, Maravigold, né, minha gente? Pra me poder já ir dobrando e guardando lá dentro de casa e não deixar amontoado em cima da cama pra depois, quando eu for ir lá pra dobrar, montar a preguiça nas minhas costas e eu simplesmente largar e ficar empurrando ela pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá e dobrar só daqui a 2 anos e meio. Então, a minha vontade é grande de pegar essa roupa e jogar tudo lá em cima da cama e dobrar quando eu sentir no meu coração. Quando que é isso, Gabriela? Sabe lá Deus, entendeu? Aí eu já fiz logo isso aqui, né? Na base do vai, mulher, faz isso, tá entendendo? Sem querer, mas eu fiz. Separei aqui as peças íntimas também pra ficar mais fácil, porque eu não dobro, tá bom? Essas coisas. Não dobro meia, não dobro calçolas e também não dobro cuecões, tá entendendo? Eu simplesmente embolo, separo, embolo e jogo pra lá dentro da gaveta, já tá bom demais da conta. Não tendo paciência de dobrar nessas roupas aqui que dirá essas coisas íntimas, peças íntimas. Tá entendendo? E é isso. Muitas coisas eu não tenho paciência. Isso daí uma coisa que amenizou demais a minha vida. Tipo, passar roupa, ter paciência não. Tá entendendo? Não dobro roupa, né? Isso é uma coisa maravilhosa na minha vida. Quem quiser que use as roupas engenhadas, que eu não perco meu tempo passando roupa de jeito nenhum. Tá entendendo? Não dobro essas coisas de peças íntimas, não dobro. Embolo tudo lá dentro da gaveta. E pra mim já tá bom demais. Muitas coisas, minha gente, muitas coisas eu tirei da minha vida e foi um alívio para mim. Um alívio maravilhoso, sabe? Porque dona de casa já sofre demais, menina. A gente trabalha feito condenado, ainda tem que ficar fazendo essas coisinhas. Caçar o que fazer, rapaz. Tá entendendo? Aí agora eu vou dobrando aqui, ó, desse jeito, do meu jeito, tá entendendo? E esse dobramento é muito bom, tá? Não tem nenhuma dica de dobramentos aqui. Dá dicas, Gabriel, dou dica não. É simplesmente dobrar aí do jeito que você consegue, menina. Não vou dar dica nenhuma aqui pra você que eu não sei. Tá entendendo? Não sei, não. Eu simplesmente dobro assim, do jeito que eu sinto no meu coração. Aí eu dobro e fica bom. E é isso. Daqui a pouco vai desdobrar tudo de novo, então é só pra ficar mais organizado mesmo lá dentro do guarda-roupa. E é isso, mulher. Essas são as coisas aqui que você vai ver no meu canal. Muito rústicas, né? Muito, assim, bicho do mato. Pois é, porque a vida do cidadão brasileiro é trabalhador rural, minha filha. Enfim. Fui pegando aqui as roupas tudo, ó, e guardando, ó. Tá vendo? Pronto, guardei todas as roupas, dobrei. Agora eu vim aqui pra poder dar um grale aqui nessa parte da cozinha. Eu só vou limpar o fogão e o armário, só isso mesmo. Bom, a cozinhei esses dias aqui nele, né, minha gente? E aí tinha umas cascas de pau aqui em cima, não sei o que é, parecendo que era remédio. Eu falei, vou deixar quieto, né? Porque pode ser que o antes tirou pra dar pra alguém ou pra ele tomar, alguma coisa assim, não me falou nada. Quase que eu ticei no mato. Mas eu peguei e falei, não vou deixar aqui, né? Porque vai que esse homem tirou pra ele. E aí, vamos deixar aí. Enfim, fui passando a vassoura aqui no fogão a lenha, ó, desse modelo, né? Ajeitando tudo. E é isso, menina. Aí, Gabriela, passa uma cera nesse fogão. Faz não sei o que lá, pinta o fogão. Gente, não vou pintar mais nada aqui não, entendeu? Eu já tô quase indo embora, eu vou deixar os trem tudo do jeito que tá, né? Desse jeito aqui. E vai dar certo, minha gente. Aí agora eu não vou pintar fogão, não vou fazer mais nada aqui, né? É isso. Depois de varrer o fogão a lenha lá tudo direitinho, né, minha gente? Eu jogo o lixo lá pra dentro do fogão mesmo. Porque depois quando acender vai queimar tudo. Lá tinha lixos dentro desse fogão, que já tinha mesas que tava lá dentro, entendeu? Que a gente vai enfiando tudo lá dentro, os plásticos velhos lá dentro do fogão, entendeu? Aí quando aí eu queimei, desapareceu tudo, virou cinzas. Aqui eu fui limpar o negócio aqui, meti a mão muito forte na tampa pra poder tampar. Azar o meu, a violência demais, pegou e voou farinha pra tudo quanto é banda. 2 trabalhos, tive que limpar novamente. Mas ficou limpinho, graças a Deus que eu organizei. Depois só vou passar uma vassourinha na casa e já tá bom, minha filha. Agora a roupa, mulher. Vamos pro lavamento de roupa. Essa roupa já tá aí no tanquinho há um tempão, né? Desde a hora que eu tava lavando a louça todinha, que eu demoro mais ou menos 1 hora.
né? Que tinha aquele tanto lá. Quando tem muito, eu demoro 2 horas e meia ou mais. O lavamento de louças. Então, você ficou aí. Essa roupa ficou esse tempo todinho aqui, ó. Tá vendo? Agora eu fui tirando tudo pra poder enxaguar. Não é surpresa pra ninguém que essa cor dessa água aí é desse jeito mesmo, menina. Que é a água do poço, essa loba, parece que fica assim, desse jeito, né? Esbranquiçada, porque é assim mesmo. Aí você tem que enxaguar rapidamente pra roupa não criar tipo sei lá, tipo uma cera, sabe assim? Não sei explicar pra vocês. Aí tem que ser bem rápido. E esse enxaguamento aqui, minha filha, fica bom, sabe? Porque em 2 águas fica bom. Porque numa eu coloco lá e na outra eu coloco amaciante. Já enxágua e corta o sabão na hora, entendeu? A água. Então não fica aquele negócio de espumamento, nem fica esbranquiçada a roupa. Assim, quando você enxágua bem rápido mesmo, entendeu? E dá super certo. Pronto, fui pegando todas as roupas, lavei os uniformes das crianças, minhas roupas aqui também, roupas do Anderson. E, gente, suja muita roupa mesmo, né? Aí é isso, né, menina? A vida do cidadão brasileiro trabalhador rural. Quando a dona de casa vai encarar a pilha de roupa, menina de Deus, até que não tá tanto assim quanto das outras vezes, graças a Deus. Porque, né, se eu deixasse acumular aqui, menina, eu tava tomando na radiola num momento desse. Porque eu fui muito resiliente, né, minha filha? Eu não entreguei os pontos e também eu não deixei me abater pela falta de água. Porque se eu tivesse deixado, menina, aquela roupa todinha que tava já estendida, que vocês viram sequinha, super limpa. Ficou tudo limpinho, menina, as roupas, entendeu? Não tinha ficado. Tá entendendo? Se eu tivesse deixado, ia mofar tudo, né? Graças a Deus, menina. Aí eu peguei água lá do coxo das vacas e tudo mais, lavei direitinho, senão estaria tudo acumulado. Tive que lascar uma água na minha cara aqui, que já tava me dando uma sonolência nesse momento, não sei porquê. Aí eu peguei e é só molhar o rosto, menina, eu acordo, né? Então, mulher, essa daí já é a roupa que é desses dias aí, depois que eu lavei aquele montão, né? Como vocês viram. Essas aí já é de agora, né, e tudo mais, que eu não deixei acumular, graças a Deus. Então, até que o lavamento de roupa aqui foi rápido, né, mulher? Porque não tinha tanta assim igual da outra vez. E foi até mais leve, graças a Deus, dessa vez, por conta disso mesmo, né, menina? Que não acumulou. Aí aqui agora eu já fui pegando, né, tudo aqui pra poder estar estendendo. E é isso, queridos e queridas. Vamos estendendo todas as roupitas, né, minha gente? Tem essas fronhas aqui, eu estendo aqui na área mesmo, somente a coisa lá, a roupa de cama, que é bem grandona, que eu estendo lá do lado de fora, porque aqui não dá. E naquele varal ali também, que eu já tive a experiência de arrastar no chão, né, o negócio. Aí você lava 2 vezes o negócio, aborrecimentos, né, na vida do dono de casa. Aí fui aqui estendendo todas as roupas, né, minha gente, lavando também os uniformes das crianças. Esses dias, elas estão sem aula. Só vai ter aula, minha filha, na quarta-feira, né? Então é isso. Aí o cidadão brasileiro chegou aqui com as mangas de um pé de manga que ele pegou lá no meio dos matos. E também trouxe uma florzinha pra mim, do cerrado, minha gente. Aí eu guardo, gente, essas flores, ó, tá vendo? Aqui, ó, a florzinha que ele trouxe pra mim. Eu desidrato ela e depois eu guardo, coloco no álbum de fotos. Antigamente, eu gostava de eternizar as coisas, né? Quando eu trabalhava com resina epóxi. Que eu mexia com resina epóxi, essas coisas, né? Só que eu tô sem resina aqui, senão eu iria eternizar essas florzinhas secas, né? Mas depois eu vejo o que eu faço. Aí, assim, eu coloco dentro de um livro, né? Essas flores que eu ganho. E depois elas ficam toda ressecadinha. Aí eu pego e guardo elas, minha gente. Tá entendendo? Aí o cidadão brasileiro trouxe essa florzinha pra mim, né? E as mangas que ele pegou lá no meio dos matos lá. E é isso. É a mesma manga, minha filha, que tem bem ali, num pezinho bem aqui. Mas ele trouxe lá do mato. O dizer dele é diferente. O sabor é diferente, menina. Aí lá na mesa as mangas. Aí a gente é obrigada a comer, né? E fala assim, nossa, gente, que manga diferente, querido. Meu Deus, muito obrigado. Aí ele fica feliz, né, gente? É isso, pelo menos lembra da gente, né? Vai lá no meio dos matos, pega uma frutinha, algumas outras coisas e tudo mais, e é muito bom. Aí depois do lavamento de roupa todinho, minha filha, aí eu vim aqui agora, ó, pra poder jogar uma água do tanquinho, que eu deixei já derramando a água do tanquinho. E já vim aqui, menina, ó, passando a vassoura. Nunca vi sujar tanto uma área do jeito que suja isso daqui. Menina, é muita sujeira, muita poeira, muita coisa assim, né? Aí eu venho esfregando. Essa daí é a tampa do balde que a gente utiliza pra poder tampar o trem ali, ó, o esgoto. Tá entendendo, minha gente? Aí eu lavo, fica tudo empoeirado, velho. Tem que estar lavando, vou jogando água, tiçando água pra cá, tiçando água pra lá. E vai acontecendo o lavamento, minha filha, aqui, tá entendendo? E é isso. Eu tava aqui finalizando essa limpeza de todos os trem e planejando o que eu iria fazer de lanche. Lembrei que tinha um leite condensado e também amido de milho. Aí eu pensei assim, vou fazer aquele sequilhozinho, né, minha gente? Porque assim, é uma coisa bem rápida e fácil de estar se fazendo. Porque a dona de casa tem que estar pensando em tudo, né, queridos e queridas?
Tipo, nossa, o que que nós vamos lanchar agora na parte da tarde? Aí você tem que estar pensando, né, mulher, o que que você vai fazer, porque, tipo, é uma padaria você, né, querida? Seja criativa no momento de fazer os lanches, os trem, porque senão depois todo mundo morre seco, né, de fome. Então você tem que planejar e a culpa vai ser sua se você não fizer os lanches. E é isso, mulher. Agora eu fui soltando a água do tanquinho e já lavando essa área, tá vendo? Ó? Joga água pra cá, joga água pra colar e vai fazendo essa limpeza maravilhosa. E é isso, de vez em quando aparecem uns sapos aí, minha gente. Isso é uma coisa normal aqui na roça, né? Debaixo desse freezer entra sapo que você não tem noção. Um monte de sapo. Aí quando eu vou jogando água, eles vai saindo tudo. Tá entendendo? Meio mundo de sapo, minha gente. Mas é a vida, né? Esses queridos vêm pra cá pra poder estar comendo os insetos, os besouros. E é isso. Aí agora, mulher, ó, ficou tudo limpinho, tudo clean, tudo maravilhoso. Bom, como eu falei pra vocês, eu utilizo essa bacia aqui, ó. Tá bom? Ela é somente para fins culinários e nada mais. Eu uso pra colocar carne dentro, pra descongelar alguma coisa. Eu uso pra fazer pão, eu uso pra fazer biscoito. Então agora eu já tô usando aqui pra fazer o biscoito de polvilho, sequilho, né? Coloquei uma caixinha de leite condensado aqui, tá entendendo? Pra fazer esse sequilho. E aí, menina, como eu falei pra vocês, eu uso essa bacia pra tudo. Ela já foi comprada para essa finalidade, para usar na cozinha, para fins culinários, entendeu? Então eu gosto de usar essas bacias assim, né, que é grandona, pra poder fazer pão, fazer um biscoito, fazer alguma coisa, que eu gosto de espaço, né, menina? Vou colocar aqui um limão no sequilho, só que no final não pegou o gosto de pelanca nenhuma de limão, porque eu coloquei só um. E é isso. Aí eu não coei limão, nem nada, que não tinha semente, aí caiu os trenzinhos aí do limão assim mesmo, tá entendendo? Mas isso aqui não atrapalha em nada. E é isso. Espremi o limão aí todinho no leite condensado. Agora eu vim com uma colher de margarina. Eu faço esse sequilho desse jeito, menino. Coloquei uma colher de margarina bem cheona, tá entendendo? Um leite condensado, um limão. Maria Luísa veio aqui curiar, perguntando o que que é isso. Aí ela já falou assim, posso quebrar o ovo? Eu falei, não, aqui não vai ovo, querida. Porque pensa nas crianças obcecadas em quebrar ovo. Nunca vi desse jeito. Eu falei, da próxima receita você quebra, tá bom? Porque aqui não vai ovo, não. Aí aqui tem que colocar o amido de milho aos poucos, tá, queridos e queridas? Erro da minha vida. Porque, tipo assim, mais pro final eu lasco o pacote de amido de milho todinho pensando que vai dar, depois fica secão o negócio. Aí tem que colocar mais leite condensado. Então, coloque aos poucos, mulher. Uma caixinha de leite condensado, tá entendendo? Uma colher bem cheia de margarina e depois você vem com amido de milho e vai colocando aos poucos. Eu coloquei aqui um pouco, tá vendo? E fui misturando, mexendo, assim, desse jeito. Aí o Anderson aparece bem na hora pra me distrair aqui, distrações da minha vida. Fazendo perguntas, gente. Às vezes, o Anderson pensa que eu sou um dicionário ambulante. Sabe? Eu fico pensando assim, porque ele pensa que eu sei todas as palavras do universo. Aí eu peguei e lasquei todo o amido de milho aí dentro, gente, ó. Tá vendo? Aí me arrependi, porque começou a ficar seco o negócio aqui. Eu falei, pronto, gente, vou ter que colocar mais leite condensado aqui, né? Tive que abrir outra caixinha de leite condensado pra poder tirar a secura do biscoito, porque que tava ficando tudo secão, minha gente. Não tava prestando, não. Aí é isso, tem que colocar aos poucos até dar o ponto, menina, o amido de milho, senão fica seco demais e aí não dá certo. Aí a paciência minha aqui é demais, né, minha gente? Peguei e coloquei tudo. O amido de milho foi ficando seco demais. Aí, como eu tava falando, esse homem pensa que eu sou enciclopédia, assim, ambulante. Ele pensa que eu sou um dicionário. Que ele vem fazer perguntas pra mim, gente, e às vezes eu invento, sabe? Ele pergunta assim pra mim e eu pego e invento. Uma mentira pra ele. Falo que a palavra significa outro trem. Tá entendendo? E ele pensa que eu sou a mulher mais inteligente da face da terra. Que todas as palavras que ele pergunta pra mim tem uma resposta, mas na verdade, às vezes, nem é aquilo. Eu falei a palavra errada pra ele, né? O significado errado. E o pobre nem vai pesquisar no Google, gente, o significado da palavra depois. Ele fica pensando que aquela palavra tem aquele significado mesmo. Tá entendendo? E é isso, gente. Aí agora eu vim aqui pra poder tá colocando uns biscoitos aqui, minha gente, ó, desse jeito, né? E fazendo as bolotinhas. Deu o ponto da massa, ainda ficou meio seco ainda, mas tudo bem. Tem que ficar assim meio... como se fosse uma massa de biscuit, sabe? A minha não ficou muito não, mas tudo bem, que eu não queria mais colocar leite condensado não. Aí ficou desse jeito aí, né? Deu pra ir enrolando as massas, as bolinhas, tudo aqui. Eu passei só um pouquinho de óleo nessa forma, sabe? Bem pouquinho mesmo assim, pra não grudar, né, minha gente? Aí agora eu vim fazendo as bolotinhas, minha gente, aqui ó, desse modelo, né? E aqui já é um finzinho de tarde, mulher, já tava quase, o sol quase se pondo, né? Escurecendo, mas tava bem quente, menina, bem quente mesmo uma hora dessa. O sol tava pelando aqui, menina, você não tem noção. O Goiás faz muito calor mesmo, menina. Goiás é quente, 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 quente. Demorei um tempão pra me acostumar, sabe, gente, quando eu vim pra cá pro Goiás, porque antes eu morava no DF, né?
E lá era frio demais da conta. Na época que eu morava lá era frio, gelado. E aí, pra secar uma roupa, menina, era uma eternidade. E aí agora, quando eu vim pra cá, aí eu fiquei besta que um dia eu lavei uma roupa, coloquei no varal, 9 horas da manhã, quando foi 11 horas já tava sequinho. Eu falei, que é isso? Vou tirar, senão vai esturricar. Aí, gente, eu tive que acostumar, né? Aí, só aqui no Goiás já faz um tempão, né, minha gente, aí é muito quente, viu? Muito quente mesmo. Mas a gente acostuma, né? E é a vida, cidadã brasileira trabalhador rural. Agora eu venho aqui, ó, fazendo na outra forma, já levei pra assar aquela lá, né, queridos e queridas. E vou fazendo as bolotinhas aqui em outra forminha pra poder coisar, porque não coube naquela outra lá. Se fosse na outra forma maior que eu tenho, né, ela caberia todos os biscoitos aqui. Mas só que como eu coloquei naquela ali que é menor e nessa outra aqui também, e teve que colocar em duas formas, né, menina? Pra poder coisar aqui. E é isso, menina. Rende bastante biscoitinho. Muito biscoitinho mesmo, menina. E não pegou quase nada do gostinho de limão. Porque eu acho que teria que ter colocado pelo menos uns 2 ou 3 limões, né? E às vezes eu gosto também de fazer, gente, de maracujá. Aí eu colocar a polpa do maracujá. Gente, pensa num negócio que fica gostoso. É muito gostoso, gente. Assim, um azedinho, né? O sabor do maracujá. Esses sequilhos é tudo de bom. Então é muito fácil de fazer, né? Só tem que ter amido e o negócio, o leite condensado. Enquanto os biscoitos estavam assando lá, né, queridos e queridas, eu vim aqui pra poder estar molhando as plantinhas. E eu tô colocando minhas coisas tudo em vaso, em balde, pra quando eu for pra minha casa, tá muito fácil de eu levar. Por exemplo, o alecrim, ele tava num baldinho menor. Eu peguei e passei pra um balde bem grande, né, que é esse balde aí. Aí depois eu vou ver um jeito de deixar esse balde mais bonitinho. E eu vou usar lá em casa, porque o alecrim, né, gente, já tem bastante tempo que eu tenho ele plantado. E eu não vou deixar pra trás, então tá no balde. E quando eu for embora eu vou levar tudinho. O manjericão eu tirei lá da minha horta. Ainda tem um pé plantado lá que eu molho de vez em quando lá no trenzinho. Como é que fala? No canteiro. Eu tô pensando em fazer mais muda de manjericão, porque esse negócio é muito bom. É tudo de Maravigold. Tem aqui uma muda de... Trem, que é o nome desse negócio? Green Bear, né? Que eu vou estar levando pra minha casa também. E outras coisinhas, gente, sabe? Muita coisinha que eu tenho aqui plantado. Amora, uns trenzinhos tudo assim que eu tô cuidando aqui pra quando eu for pra casa, né? Tá tudo no vasinho e eu levar. Tem hortelã, né? Que eu faço bastante chazinho. Aí eu quero tirar a muda também de erva cidreira, porque eu gosto bastante do chá de erva cidreira. Menina, eu amo chá de erva cidreira, é muito bom. Aqui tem bougainville, amora, pé de rosa, tudo plantado aqui nesse vasinho, tá vendo? Meio mundo de trem, né, gente? Aí quando eu for pra casa, já vou ter meus trenzinhos pra plantar. Eu já plantei algumas coisas lá em casa, porém morre, né, gente? Porque a gente não tá lá o tempo todo pra tá molhando. E aí acaba que seca, fica bem feio, né? Tudo mais. Plantamos algumas coisas lá em casa. Aí fica tudo assim mal acabado, né, minha gente? Então eu tô preferindo deixar nos vasos aqui pra quando eu for pra lá, eu levar tudo e plantar. Enfim, minha gente, fui molhando as plantinhas aqui da frente também. Uma planta, menina de Deus, que eu acho muito linda. A coisa mais linda desse mundo é essa daqui. Gente, ela é muito maravilhosa. Eu tinha um bocado de muda dela, aí o povo vai pedindo, né? Porque é muito linda. Eu planto num vaso, planto em outro. Aí o povo pede, gente, eu tenho que doar, né? Aí eu doei uma aí pra dona da fazenda, doei pro vizinho, doei pro povo tudo, fiquei só com uma. Mas como ela é daqui, ela tava no mato que eu peguei, ela é linda, gente, olha. Aí eu jogo água assim nela, tá vendo? Ó? Nas folhinhas dela também. E ela fica muito maravilhosa, gente, é muito linda, maravilhosa. Como ela é daqui do mato, eu tô pensando em pegar mais. Aqui, gente, é taioba. Taioba é... Como é que é o nome? Inhame, não sei. Só sei dizer que esse daqui é lindo. Eu plantei no vaso e ficou super lindo, olha só. Que lindeza! Aí aqui tem essa outra planta aqui também, ó. Eu fui molhando ela assim, desse jeito. E eu gosto de jogar assim nas folhas, gente, sabe assim? Porque dá a sensação assim pra elas, falar assim... Nossa, refresquem-se, queridas. Então, minhas coisinhas tá tudo no vaso. Alguns trem meus bagaçou aqui, né? A cebolinha mesmo ali que eu plantei no vasinho, menina. O cachorro derrubou. O cachorro que o dono da fazenda trouxe o radar, né? Que a gente colocou o nome dele assim. Ele derrubou minha jiboia, derrubou meus trem tudo no chão, quebrou. Minha cebolinha caiu lá longe, patifou tudo. Aí tá meio feio, né, lá. Minhas mudinhas de cebola. Mas tudo bem. Gente, esses cachorros filhote, eles é desse jeito mesmo, entendeu? Eles pegam os trem, quebram, pegam chinelo, pegam os trem tudo, entendeu? Desse jeito. Xerife também era assim. Aí agora, mulher, eu vim aqui pra poder estar arrumando minha cama. Nossa, ela arruma a cama de tarde. Sim, é isso. Pelo menos arruma, né, mulher? Hoje foi o dia de arrumamento da cama na parte da tarde.
Então, tá tudo bem, gente. Arrumei, pronto, beleza, ninguém morreu seco. Aí agora aqui o banheiro, Maria Vitória que lavou. Essas paredes ficam amareladas assim, gente, por conta da água mesmo, entendeu? Que não sai, esfrega e não sai de jeito nenhum. Os biscoitos ficou assim, gente, no molhamento das plantas, arrumamento dos trem, ele quase que queima aqui, ó. Aí era pra ficar mais branquinho, né, assim, não era pra ficar assim muito dourado, não. Aí eu cheguei aqui e já tava dourado demais da conta. Eu falei, tudo bem, né, tudo é comível. É comível, né, tudo aqui nessa casa, não fica um. Aí fui pegando tudo, colocando aqui na minha travessa maravilhosa, que vocês sempre perguntam, minha gente. Essa travessa é da Shein, que eu ganhei, sabe? Foi campanha da Shein, patrocínio que eu ganhei. Essa travessa é muito linda. Eu sou apaixonada nela, sabe? Ela é a minha cara. Eu gosto bastante. Ela é linda, maravilhosa. Aí eu gosto de colocar meus biscoitinhos aqui, bolo, tudo eu coloco nessa travessa porque ela é muito bonita. Aí alguns estavam espedaçando porque tava quente, né, minha gente? Mas tudo bem. Fui jogando tudo aí dentro, ó. Ficou assim. Lindos e maravilhosos os sequilhos, né? De limão. Mas pra falar a verdade pra vocês, não ficou assim com tanto gosto de limão, não, menina, sabe? Não pegou muito gostinho de limão. Aí eu poderia ter colocado umas raspinhas de limão, né? Pra ficar mais gostosinho. Mas ficou bom também. Resolvi passar um café pro cidadão brasileiro trabalhador rural. Que aqui, menina, não pode faltar café na parte da manhã, nem na parte da tarde. Pra esse homem. Eu tô tomando café somente na parte da manhã. E ele toma cedo, meio-dia, de tarde, toda hora esse homem tá tomando café, menina. Aí aqui já tinha acabado o café, eu tive que fazer agora aqui, né? Na parte da tarde, pra esse cidadão brasileiro. E é isso, menina. Esse coador é maravilhoso. Eu amei ele. Aí eu vou ter que comprar outro, porque eu vou ter que deixar um aqui e levar um lá pra casa, né, menina? Então vou ter que comprar outro coador, mas ele é muito bom. Eu amei. Tem os de alumínio, né, como eu vi também. Mas eu gostei bastante desse daqui, então eu vou comprar outro desse daqui mesmo, menina. E ele é bem baratinho. O de alumínio, o grandão, ele é bem mais caro, né? Se não me engano, tá mais de R$ 60. Esse daqui tá super em conta, 20 e pouquinho, minha gente. Então, eu gostei muito desse coador, né? Aí, coei tudo, derramei café aqui, já vou limpando, né, menina? Milagrosamente, já tô lavando aqui, ó, né, a vasilha do café, porque não suja tanto, né, menina? Então, só passo uma aguinha mesmo. E é isso. Aí o café já tá aí, ó, tudo de bom. Vocês estão servidos? Vocês querem, queridos e queridas, um cafezinho? Aqui, ó, já tá no ponto o cafezinho pra nós. E foi isso, né, queridos e queridas? A minha rotina de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Bom, minha gente, então foi isso, né? Graças a Deus, roupa toda limpinha. Já lavei o tanquinho também, deixei tudo limpo, ó. A paz reina no meu coração. Ver esse cesto aqui vazio, minha gente, ó. E as roupas tudo lavadas. A louça também, tudo limpinha, tudo organizada, ó. Graças a Deus, tô terminando de coar o café ali. E lá é o feijão que eu cozinhei, né, gente? Hoje a gente já almoçou, como eu fiz o feijão temperado, aí a gente já comeu desse feijão, né, hoje no almoço. E tá ali na panela ainda. Aí eu deixei ele cozinhar mais um pouco, porque essa panela, o pino dela tem que trocar, né? Esse pino não tá dando muito certo, então ela não tá pegando pressão direito. Aí o feijão ficou um pouco duro ainda. Aí a gente almoçou assim mesmo. Aí eu coloquei pra terminar de cozinhar mais, né, gente? Ainda tá ali, desliguei o fogo ainda agorinha, né? Tirei a pressão da panela e eu vou ver se cozinhou direito. Mas tá ali o feijão, mas a louça tá toda limpa. Guardei já também, ó, todo daqui milagrosamente, né, minha gente? Guardei tudo que tava aqui, né? Deixei tudo organizado. E é isso, meu povo. A casa está bem organizadinha, graças a Deus. Eu só passei uma vassourinha mesmo no chão. Não lavei ainda, porque não vou lavar agora, gente. Vou lavar só depois, né? Então fiz essas coisas. O banheiro, Maria Vitória lavou pra mim, né? E é isso, gente. Graças a Deus, concluí, né, a organização da casa aqui. Ficou tudo mais ou menos. Ainda bem que agora tem água, né, meu povo? Porque eu já tava agoniada sem água, né? Ficar aqui sem água pra poder fazer as coisas e tudo, né? A gente acumula. E a cabeça da gente vai ficando assim, ó. Igual a casa, né? Vai ficando bagunçada. A mente da gente vai ficando do mesmo jeito, minha gente. Era pra mim também fazer umas polpas de manga, né? Congelar umas polpas de manga. Mas eu vou deixar pra amanhã, porque aqui agora já tá de tardezinha, ó. O sol já tá começando a se pôr aqui. Aí eu vou deixar pra amanhã pra eu poder pegar as mangas logo cedo, né? Pegar e congelar também, né, minha gente? Pra poder ter polpa de manga. Porque assim, quando as mangas começam a madurar, é tudo de uma vez.
E aí pega e acaba e a gente fica sem manga. Então, tendo a polpa, dá pra fazer suco, dá pra fazer mousse, né? Dá pra fazer sorvete, várias coisinhas. Inclusive, tô querendo também fazer um sorvete de manga, né, minha gente? Aí eu já vou depois pegar as mangas, descascar tudinho. E também vou congelar, minha gente. E é isso. Aí agora eu vou encerrar esse vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e me segue no Instagram, Gabriela Pereira 07. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.